Meu anjinho, durma bem. A mamãe te ama muito. Que amor da mamãe! Meu amor, que bom acordar com você aqui. Fica quietinho, meu anjo. A mamãe te ama muito. O ar rarefeito daquela manhã de outono carregava um frio que parecia penetrar a alma, um prenúncio do inverno que se aproximava, tanto no céu cinzento quanto no coração de Elara. As folhas, antes vibrantes em tons de ouro e carmesim, agora jaziam úmidas e sem vida sob seus pés, espelhando a quietude sombria que se instalara em sua existência. Cada passo no cascalho do jardim parecia ecoar um tempo que se esvaía, um tempo em que o riso de seu filho, Léo, preenchia cada canto daquela casa outrora cheia de luz. Agora, o silêncio era um manto pesado, tingido pela doença que a consumia lentamente, um parasita insidioso que roubava suas forças, sua vitalidade, e, mais dolorosamente, a presença daqueles que ela havia dedicado a vida a amar. O cheiro de mofo e desespero pairava no ar estagnado de um quarto que antes fora um santuário de cuidado e sacrifício, agora transformado em um palco de abandono silencioso. Elara se lembrava vividamente da primeira vez que sentiu o peso da responsabilidade esmagá-la, não como um fardo, mas como um chamado inegociável. Aquele chamado veio com o nascimento de Léo, um pequeno milagre envolto em fragilidade, cujos olhos, mesmo recém-abertos para o mundo, já transmitiam uma confiança absoluta nela, em sua força, em seu amor inabalável. Naquele instante, Elara soube que seu propósito havia sido redefinido, cada fibra de seu ser se voltando para a proteção e o florescimento daquela pequena vida. Os anos seguintes foram uma tapeçaria tecida com fios de devoção incansável. Cada noite mal dormida em febre, cada lágrima enxugada, cada refeição preparada com o pouco que tinham, cada sonho adiado para garantir que os dele pudessem se realizar, tudo isso era parte de um pacto silencioso, um juramento de amor eterno. Ela era a rocha, o porto seguro, a fonte inesgotável de carinho e apoio. O mundo exterior, com suas exigências e julgamentos, parecia distante, irrelevante diante da magnitude de sua missão. Léo era seu universo, a razão de cada despertar, a chama que a impulsionava a seguir em frente mesmo quando o cansaço ameaçava derrubá-la. Ela se tornou mestre em antecipar suas necessidades, em transformar escassez em abundância de afeto, em construir pontes de esperança onde apenas obstáculos pareciam existir. Sua própria identidade se fundiu à dele, um reflexo de sua dedicação, um testemunho de sua força. Ah, e antes de continuar, me diz de que cidade você está assistindo essa história? Quero muito saber até onde ela está chegando. O tempo, no entanto, tem uma maneira cruel de testar até os laços mais fortes, de expor as fissuras ocultas sob a superfície de uma vida aparentemente sólida. Elara sempre acreditou que seu amor seria o escudo impenetrável contra qualquer adversidade, a âncora que manteria Léo seguro em todas as tempestades. Mas a tempestade que a atingiu não foi externa, foi uma força sorrateira que se instalou em seu próprio corpo, minando suas defesas, roubando sua energia com uma voracidade implacável. A doença chegou sem aviso, uma sombra que se aprofundou gradualmente, transformando sua fortaleza em ruínas. No início, eram pequenos incômodos, fadiga incomum, dores que ela atribuía ao desgaste de anos de trabalho árduo e privações. Mas logo os sintomas se agravaram, a tosse persistente, a perda de peso alarmante, a fraqueza que a deixava sem fôlego após um simples esforço. Foi então que os olhos de Léo, outrora cheios de admiração e dependência, começaram a refletir uma ansiedade crescente, uma distância sutil que Elara não ousava nomear. Ele era um jovem agora, com seus próprios sonhos e ambições, um mundo que se expandia para além dos limites da casa que um dia fora o centro de seu universo. A doença de Elara, em vez de aproximá-lo, parecia criar um abismo entre eles. As visitas tornaram-se mais curtas, as ligações telefônicas mais esporádicas. As desculpas começaram a se acumular, cada uma mais plausível que a outra, mas todas carregadas com o peso de um abandono que dilacerava a alma de Elara. Ela, que havia sacrificado tudo por ele, que havia moldado sua vida em torno de suas necessidades, agora se via sozinha em sua hora mais sombria, enfrentando a doença com uma solidão que era mais devastadora que qualquer sintoma físico. A casa, que um dia ressoou com o eco de seu amor incondicional, agora era um mausoléu de memórias, um testemunho mudo de um sacrifício que parecia ter se tornado obsoleto. A fragilidade que ela agora sentia não era apenas física, era a fragilidade de um coração que havia apostado tudo em um amor que, ao que parecia, não era tão incondicional quanto o dela.
O outono avançava, despojando as árvores de seus últimos resquícios de beleza, e Elara observava da janela embaçada pela sua respiração, o mundo lá fora parecendo indiferente à sua dor. Cada raio de sol que lutava para romper as nuvens carregadas parecia zombar da escuridão que a envolvia. Os anos de dedicação incansável, de renúncias silenciosas, de uma maternidade que consumiu sua própria identidade, tudo isso culminava neste presente gélido de isolamento e doença. Ela se lembrava do dia em que Léo, ainda menino, a abraçou forte e prometeu que nunca a deixaria, que sempre cuidaria dela. Aquelas palavras, ditas com a sinceridade pura da infância, ecoavam em sua mente como um lamento, um lembrete doloroso de um futuro que nunca se concretizou. A doença não apenas roubara sua força física, mas também a esperança que a sustentara por tantas décadas. Ela se tornará um fardo, uma lembrança incômoda de um passado que Léo parecia ansioso para deixar para trás. A casa, antes um ninho de amor e segurança, agora era um lembrete constante de sua solidão. Os objetos que um dia testemunharam sua jornada, o pequeno berço que ela mesma reformara, os desenhos coloridos que Léo havia pregado nas paredes, o livro de histórias que eles liam juntos todas as noites, agora pareciam fantasmas de um tempo feliz, escarnecendo da realidade presente. Elara sentia um frio que não vinha apenas do vento que assobiava lá fora, mas de um vazio profundo em seu peito, o vazio deixado pela ausência de cuidado, de compaixão, de um simples gesto de reconhecimento pelo amor que ela havia derramado sobre seu filho. A vida, que ela havia construído em torno dele, agora parecia desmoronar, deixando-a exposta às intempéries de uma realidade cruel e implacável. Ela se perguntava onde havia errado, em que momento o amor incondicional que ela oferecerá se tornará frágil demais para resistir às pressões da vida adulta, às ambições de um filho que, ao que parecia, havia esquecido a profundidade dos sacrifícios feitos por ela. A esperança, outrora uma chama constante em seu coração, agora era apenas uma brasa fraca, ameaçada de se extinguir a qualquer momento, deixando-a imersa em um crepúsculo de desilusão e dor. O crepúsculo se estendia, pintando o céu com tons melancólicos de laranja e roxo, um espetáculo que Elara observava com uma apatia crescente. A doença avançava, implacável, roubando-lhe o fôlego, a força, e, o que era pior, a vontade de lutar. Ela se sentia como uma folha seca, levada pelo vento, sem controle sobre seu destino. Os anos de dedicação a Léo eram um livro aberto em sua memória, cada página repleta de sacrifícios e renúncias. Ela havia sido a enfermeira, a cozinheira, a professora, a confidente, a provedora, a única constante em sua vida, o pilar inabalável. E agora, quando sua própria fragilidade a tornava mais dependente do que nunca, o pilar parecia ter desmoronado. As promessas de juventude de Léo, os abraços apertados, os eu te amo sussurrados antes de dormir, tudo isso se dissipava como névoa ao sol da manhã, deixando para trás apenas a dura realidade de um abandono silencioso. Ela se lembrava daquele dia em particular, um dia chuvoso, quando Léo, já um homem feito, a visitou com uma expressão de impaciência mal disfarçada. Ele falava de seus planos, de seu futuro, e Elara, sentindo a fraqueza tomar conta de seu corpo, tentou expressar sua preocupação com sua saúde. Mas ele a interrompeu, com um tom de irritação que a feriu mais profundamente do que qualquer doença. Mãe, eu tenho minha própria vida agora, ele disse, suas palavras frias como o vento que entrava pela fresta da porta. Naquele momento, Elara sentiu o chão sumir sob seus pés. O filho que ela havia criado, nutrido e amado com cada grama de seu ser, parecia incapaz de retribuir o mínimo de cuidado ou atenção. A casa, que um dia fora um lar vibrante, agora era um eco de sua solidão, cada canto um lembrete de um amor não correspondido, de um sacrifício que parecia ter sido em vão. A doença de Elara não era apenas um mal físico, era a manifestação de um coração partido, de uma alma ferida pela ingratidão daqueles que ela mais amava. A esperança, antes uma chama que ardia com vigor, agora era apenas uma faísca fraca, ameaçada de se apagar a qualquer instante, deixando-a à mercê da escuridão. O silêncio na casa de Elara era um som palpável, denso, preenchido apenas pelo tic-tac insistente do relógio na sala de estar, cada segundo uma agulha perfurando a quietude. As paredes, outrora decoradas com os desenhos vibrantes de Léo e fotografias de momentos felizes, agora pareciam desbotadas, despidas de cor e vida, assim como Elara se sentia por dentro. Ela se encolhia no sofá puído, o corpo frágil e dolorido, a respiração superficial. A doença a havia transformado em uma sombra de si mesma, uma casca oca do que um dia fora uma mulher forte e resiliente. Os anos de sacrifício por Léo eram um filme mudo que passava em sua mente, cenas de noites insones, de refeições frugalmente compartilhadas, de sonhos adiados para que os dele pudessem florescer. Ela havia sido a rocha, o porto seguro, a fonte inesgotável de amor e apoio.
E agora, quando mais precisava de um ombro para se apoiar, o seu próprio mundo parecia ter desmoronado. Léo, o centro de seu universo, aquele por quem ela havia tudo arriscado, parecia ter desaparecido em algum lugar entre a juventude e a vida adulta, deixando para trás apenas ecos de promessas vazias. As visitas eram raras, as ligações, curtas e superficiais. Ele falava de seu trabalho, de seus relacionamentos, de seus planos, mas raramente perguntava como ela estava se sentindo, como ela estava lidando com a doença que a consumia. A casa, antes um refúgio de calor e segurança, agora era um mausoléu de memórias, onde cada objeto parecia sussurrar a história de um amor unilateral, de um sacrifício que não encontrou reciprocidade. Elara sentia um frio que não vinha apenas do ar gélido que invadia a casa pelas frestas das janelas mal vedadas, mas de um vazio avassalador em seu peito, a dor aguda da solidão e da ingratidão. A esperança, outrora uma companheira constante, agora era uma visitante rara, uma luz fraca que lutava para perfurar a escuridão que a cercava. Ela se perguntava se algum dia veria a luz novamente, se algum dia sentiria o calor de um amor genuíno, ou se estava destinada a definhar sozinha, esquecida em meio às lembranças de uma vida dedicada a alguém que a abandonou. O sol da tarde lutava para penetrar a névoa espessa que cobria a cidade, lançando uma luz pálida e doentia sobre as ruas molhadas. Elara observava da janela, os olhos marejados, não apenas pela doença que a debilitava, mas pela dor mais profunda de um coração abandonado. Cada gota de chuva que escorria pelo vidro parecia uma lágrima silenciosa, refletindo os anos de dedicação que ela havia investido em seu filho, Léo. Ela havia sido a âncora, o farol, a força motriz que o impulsionou através das incertezas da infância e adolescência. Cada sacrifício, cada renúncia, cada noite em claro fora feita com o amor incondicional de uma mãe que via em seu filho a continuidade de seus próprios sonhos, a promessa de um futuro brilhante. No entanto, agora, quando a fragilidade a consumia e a doença se tornava uma sombra constante, o porto seguro parecia ter desaparecido. Léo, o menino que um dia a chamara de heroína, o jovem que prometera cuidar dela para sempre, parecia distante, imerso em sua própria vida, em suas próprias ambições. As visitas tornaram-se esporádicas, as conversas, superficiais, desprovidas da intimidade que um dia definirá a relação deles. Elara sentia o peso de sua própria vulnerabilidade, a necessidade de cuidado e conforto que parecia ser ignorada. A casa, que um dia ressoou com risadas e promessas, agora era um espaço de silêncio ensurdecedor, onde os ecos do passado contrastavam dolorosamente com a solidão do presente. Ela se lembrava de como, em seus próprios momentos de dificuldade, Léo sempre fora seu refúgio. Agora, ela era refúgio que ninguém procurava. A doença não era apenas um ataque ao seu corpo, mas um golpe devastador em sua alma, expondo a cruel realidade de um amor que, ao que parecia, não era tão inabalável quanto o dela. A esperança, outrora uma chama ardente, agora era uma brasa fraca, ameaçada de se apagar a qualquer momento, deixando Elara à deriva em um mar de desilusão. A luz fraca do final da tarde filtrava-se pelas cortinas pesadas, pintando o quarto de Elara com tons de melancolia. O ar estava impregnado com o cheiro de remédios e a quietude opressora da doença. Elara, encolhida sob as cobertas, sentia o corpo esgotado, a mente vagando por memórias de um tempo em que o riso de Léo preenchia aqueles cômodos. Ela era um farol que guiara seu filho através das tempestades da vida, um escudo que o protegera de cada perigo, uma fonte inesgotável de amor e sacrifício. Cada noite sem dormir, cada refeição dividida, cada sonho adiado foram um testemunho de sua devoção inabalável. Ela havia construído sua vida em torno dele, moldando cada decisão, cada passo, para garantir seu bem-estar e felicidade. E agora, quando a tempestade pessoal a atingiu com força total, o porto seguro que ela esperava encontrar nele parecia ter desaparecido. Léo, seu filho, o centro de seu mundo, parecia ter se tornado um estranho. As visitas eram raras, as ligações, breves e superficiais. As desculpas para a ausência se acumulavam, cada uma mais fria que a anterior, deixando Elara cada vez mais isolada em sua dor. A casa, que um dia fora um santuário de amor e cuidado, agora era um lembrete cruel de sua solidão. Os objetos que testemunharam sua jornada de sacrifício, o pequeno sapatinho guardado na caixa de recordações, as cartas de agradecimento que ele escrevia na infância, o presente que ela nunca teve coragem de dar, agora pareciam zombar dela. Elara sentia um frio que não era apenas do corpo, mas da alma, um vazio deixado pela ingratidão e pelo abandono. A doença era um fardo pesado, mas a solidão era um peso insuportável. Ela se perguntava se o amor que ela havia derramado por tantos anos era tão efêmero quanto as folhas de outono, destinadas a serem varridas pelo vento da indiferença. A esperança,
que um dia ardeu com força, agora era apenas uma faísca frágil, ameaçada de se extinguir a qualquer momento, deixando-a imersa na escuridão de sua própria desolação. A doença de Elara não era apenas uma batalha contra células descontroladas, era um espelho cruel das dinâmicas de poder e dependência que haviam se estabelecido em seu relacionamento com Léo. Sua dedicação incansável, que antes era vista como um pilar de força, agora se revelava como uma armadilha sutil. Ao moldar sua vida inteiramente em torno das necessidades dele, ela inadvertidamente o acostumou a uma dinâmica de recebimento unilateral, onde o ato de cuidar se tornará uma norma, não um gesto de afeto. Agora, a fragilidade revelava a fragilidade dessa estrutura. A incapacidade de Elara de sustentar o papel de provedora e cuidadora, aquele que ela desempenhara com tanta maestria por décadas, desestabilizou a ordem estabelecida. Para Léo, habituado a uma mãe onipresente e onipotente em suas necessidades, a doença dela representava uma inversão chocante de papéis, uma emergência que exigia dele uma empatia e uma responsabilidade que ele talvez nunca tivesse precisado desenvolver plenamente. Por conseguinte, sua resposta não foi de compaixão renovada, mas de um desconforto profundo, uma reação quase instintiva ao desmantelamento do status quo que o favorecia. Ele se viu confrontado com a necessidade de retribuir, de cuidar de quem sempre cuidou dele, uma tarefa para a qual sua formação emocional e prática parecia inadequada. Ademais, a própria natureza da doença de Elara, com sua progressão lenta e insidiosa, criava um ambiente de negação e adiamento. Ao invés de um evento agudo e dramático que pudesse mobilizar uma resposta imediata e decisiva, a enfermidade se manifestou como um declínio gradual, permitindo que Léo, e talvez até Lara, se acostumassem com a ideia de que amanhã seria um dia melhor, um dia em que ela estaria mais forte, um dia em que as coisas voltariam ao normal. Essa diluição da urgência permitiu que a distância emocional se aprofundasse, transformando o que poderia ter sido um chamado à ação em um eco distante, facilmente ignorado em meio às demandas da vida cotidiana de Léo. Perceba como essa dinâmica se aplica quando você, por exemplo, adia uma conversa difícil com um colega, esperando o momento certo, que nunca chega, e a situação se agrava silenciosamente, criando um abismo de ressentimento não verbalizado. A doença de Elara, nesse sentido, atuou como um catalisador para a manifestação de tendências preexistentes, expondo a fragilidade dos laços que se baseavam mais na conveniência e na inércia do que em um compromisso ativo e consciente de amor mútuo. Por outro lado, a narrativa de Elara não é apenas sobre a ausência de Léo, mas sobre a forma como sua própria identidade se entrelaçou de tal maneira com a de seu filho que, ao se encontrar doente e enfraquecida, ela se viu despojada de seu propósito. Sua existência, definida por anos de serviço e abnegação, perdeu seu centro. A casa, que antes era um palco para suas ações altruístas, tornou-se um espelho de sua solidão e inutilidade percebida. As lembranças, outrora fontes de conforto, agora eram torturantes, relembrando um passado de plenitude e propósito que contrastava violentamente com seu presente de fragilidade e abandono. Essa profunda crise existencial, desencadeada pela doença e exacerbada pelo distanciamento de Léo, a deixou em um estado de vulnerabilidade extrema, onde a dor física se misturava à angústia de uma vida inteira de sacrifícios que pareciam ter sido esquecidos. Agora, pense em como essa perda de propósito pode afetar qualquer um de nós quando a atividade que definia nossa identidade é subitamente interrompida, seja por uma demissão inesperada ou por uma aposentadoria forçada, e como a busca por um novo significado se torna uma jornada árdua e solitária. Consequentemente, a doença de Elara forçou uma confrontação dolorosa com a realidade de que o amor, por mais profundo que seja, requer nutrição e reciprocidade para florescer. O que ela oferecerá era inquestionavelmente um amor de mãe, puro e abnegado, mas a ausência de qualquer retorno, de qualquer reconhecimento ativo, permitiu que o relacionamento se estagnasse, tornando-se unilateral e, em última instância, insustentável quando as circunstâncias mudaram. A esperança de Elara, antes uma força motriz, transformou-se em uma miragem, um eco de promessas não cumpridas que a deixava cada vez mais desiludida. Ela se viu presa em um ciclo de dor e arrependimento, questionando as escolhas que a levaram a essa situação, mas sem encontrar respostas fáceis ou consolo em um presente desprovido de afeto. A casa, outrora um símbolo de seu amor e dedicação, tornou-se um testemunho silencioso de um sacrifício que, embora nobre, não fora suficiente para garantir a continuidade do cuidado e da conexão em seus momentos de maior necessidade. A doença de Elara, ao invés de catalisar um reencontro de afeto, acentuou uma desconexão latente, expondo a fragilidade de um vínculo que se tornará mais um hábito do que uma escolha ativa de amor. Léo, imerso em sua própria jornada de autodescoberta e construção de carreira, passou a encarar a enfermidade da mãe não como um chamado à compaixão, mas como um obstáculo logístico, um imprevisto que perturbava a ordem de seus dias. Cada visita se transformava em uma tarefa a ser cumprida, um item a ser riscado de sua agenda.
A casa, que antes representava um refúgio de conforto e segurança, tornou-se um cenário de desconforto, um lembrete constante de responsabilidades que ele parecia relutante em abraçar plenamente. Agora, imagine como essa dinâmica se reflete quando você se depara com um projeto complexo no trabalho que exige um esforço extra, e em vez de encará-lo de frente, você o posterga, buscando distrações e focando em tarefas mais triviais, na esperança de que ele se resolva sozinho. Ademais, a própria natureza da dedicação de Elara, desprovida de limites claros, criou uma expectativa implícita de que sua abnegação seria eterna e inabalável. Ao investir toda a sua energia e propósito na vida de Léo, ela inadvertidamente o privou da oportunidade de desenvolver sua própria capacidade de resiliência e cuidado altruísta. Ele cresceu em um ambiente onde suas necessidades eram sempre antecipadas, onde o sacrifício materno era uma constante, e não um ato de amor excepcional. Consequentemente, quando a situação se inverteu, a ausência de uma base sólida de reciprocidade em seu desenvolvimento o deixou despreparado para lidar com a complexidade emocional e prática do cuidado a longo prazo. Pense, por exemplo, em como um atleta de elite, acostumado a ter toda a sua rotina gerenciada por uma equipe, pode se sentir perdido e desorientado ao ter que gerenciar sua própria carreira e bem-estar pela primeira vez, percebendo a importância dos bastidores que antes eram invisíveis. Outra camada crucial a ser considerada é a forma como a doença de Elara expôs a superficialidade de certas interações sociais e familiares. As demonstrações de preocupação de conhecidos e parentes distantes, embora talvez bem intencionadas, raramente se traduziam em apoio concreto. Eram palavras de conforto vazias, visitas breves que serviam mais para aliviar a consciência de quem visitava do que para oferecer alívio a Elara. Essa superficialidade, mascarada por uma fachada de cordialidade, acentuava a solidão de Elara, pois a fazia perceber que, além do distanciamento de seu filho, ela estava efetivamente isolada, com poucas conexões genuínas que pudessem oferecer um suporte real em sua hora de necessidade. Considere, neste ponto, como em situações de crise, as redes sociais podem transbordar de mensagens de solidariedade, mas quando se trata de ajuda prática, uma refeição, uma carona, uma conversa profunda, o silêncio pode ser ensurdecedor, revelando a fragilidade das conexões virtuais em contraste com a necessidade de apoio tangível. Essa percepção, por si só, intensificou o sentimento de desamparo de Elara, pois ela se viu não apenas abandonada por seu filho, mas também cercada por um mar de indiferença disfarçada de preocupação. A forma como Elara estruturou sua existência em torno das necessidades de Léo criou um paradoxo. Ao tentar garantir a segurança e o futuro dele, ela inadvertidamente o despojou da oportunidade de desenvolver sua própria autonomia e senso de responsabilidade. Ele cresceu em um ecossistema onde a antecipação de seus desejos e a resolução de seus problemas eram a norma, um ambiente cuidadosamente orquestrado por uma mãe que, com as melhores intenções, eliminou os atritos que moldam o caráter. Assim, quando a fragilidade de Elara se tornou evidente, Léo não possuía o repertório emocional ou prático para navegar essa nova realidade. A ausência de desafios significativos em seu passado, onde as dificuldades eram mediadas e resolvidas por sua mãe, o deixou despreparado para assumir o fardo do cuidado. Agora, imagine como isso se manifesta quando um jovem, acostumado a ter todas as suas tarefas acadêmicas e domésticas organizadas pelos pais, se depara com a necessidade de gerenciar sua própria vida universitária, descobrindo um abismo entre a teoria e a prática, e a dificuldade de iniciar essa transição sem o suporte constante que sempre teve. Ademais, a própria narrativa que Elara construiu em torno de seu sacrifício, embora repleta de amor, pode ter inadvertidamente comunicado a Léo uma mensagem de superioridade moral e, por extensão, uma expectativa de gratidão perpétua que se tornou opressora. Essa aura de autoimolação, por mais bem intencionada, pode ter criado uma dinâmica onde qualquer falha dele em corresponder a essa expectativa se tornava uma falha moral imperdoável. Consequentemente, em vez de inspirar um desejo genuíno de retribuição, essa pressão implícita pode ter gerado ressentimento e uma necessidade de distanciamento por parte de Léo, que se sentia perpetuamente em dívida, incapaz de alcançar o padrão inatingível de abnegação estabelecido por sua mãe. Pense, por exemplo, em como um artista que dedica anos à criação de uma obra-prima, mas que se sente obrigado a reproduzir incessantemente seu estilo para satisfazer a demanda do público, pode acabar sufocado por sua própria genialidade, perdendo a liberdade criativa em nome de uma expectativa externa. Adicionalmente, a ausência de limites claros na dedicação de Elara pode ter obscurecido a linha entre o amor maternal e a codependência. Ao fundir sua identidade com a de seu filho, ela pode ter criado uma situação em que o bem-estar dele se tornou o único medidor de seu próprio valor. Essa fusão, embora nascida de um profundo afeto, pode ter impedido o desenvolvimento de uma autonomia pessoal robusta para ambos.
Léo, acostumado a ser o centro do universo de sua mãe, pode ter tido dificuldades em reconhecer suas próprias necessidades e limitações, enquanto Elara, ao se definir exclusivamente como mãe, sentiu seu propósito desmoronar quando a doença a incapacitou de desempenhar esse papel central. Agora, considere como essa dinâmica se aplica em relacionamentos onde um parceiro sacrifica consistentemente suas próprias ambições e bem-estar em prol do outro, apenas para descobrir que, quando o outro necessita de apoio, a energia e a identidade desse parceiro altruísta já se esgotaram, deixando ambos em um estado de desamparo. Outro aspecto crucial a ser desvendado é a forma como a própria sociedade, com seus ideais romantizados da maternidade sacrificial, pode ter contribuído para a armadilha em que Elara se encontrou. A expectativa cultural de que mães devem se anular em prol dos filhos, embora enraizada em um ideal de amor incondicional, pode obscurecer a importância do autocuidado e do estabelecimento de limites saudáveis. Elara, imersa nesse contexto, pode ter internalizado a ideia de que sua própria felicidade e bem-estar eram secundários em relação às necessidades de seu filho, uma crença que a deixou vulnerável quando a vida apresentou um cenário onde ela mesma necessitava de cuidado. Pense, por exemplo, em como, em certas culturas, a ideia de que o sacrifício materno é a maior virtude pode levar mulheres a negligenciar suas próprias necessidades de saúde e desenvolvimento pessoal, acreditando que sua missão principal é a abnegação completa, o que, paradoxalmente, pode levar a um esgotamento que a impede de ser um suporte eficaz a longo prazo. A trajetória de Elara, marcada por uma devoção que beirava a autoanulação, desvela um aspecto frequentemente negligenciado nas narrativas de sacrifício materno, a possível desconstrução da própria individualidade em prol do outro. Ao longo dos anos, a identidade de Elara se tornou tão intrinsecamente ligada à de Léo que sua existência parecia existir apenas em função dele. Essa fusão, embora originada de um amor profundo, pode ter erodido as bases de sua autonomia pessoal, deixando-a despreparada para enfrentar a vida quando o foco dessa dedicação se tornasse um fardo, e não um propósito. Agora, reflita sobre como isso se manifesta quando você, por exemplo, dedica anos de sua vida a um projeto profissional específico, e uma mudança radical na empresa o força a reavaliar toda a sua trajetória, descobrindo que sua autoimagem estava excessivamente atrelada àquela função, e que a transição para um novo caminho exige uma reconstrução completa de quem você é. Ademais, a constante antecipação das necessidades de Léo, embora um ato de amor, pode ter inadvertidamente inibido o desenvolvimento de sua capacidade de autogerenciamento e de lidar com a frustração. Ele cresceu em um ambiente onde os obstáculos eram frequentemente removidos antes mesmo de serem plenamente percebidos, criando uma dependência sutil, mas persistente. Assim, quando a doença de Elara demandou uma resposta ativa e autônoma de sua parte, Léo se viu confrontado com um vazio em suas habilidades de enfrentamento, uma lacuna na experiência prática de resolver problemas complexos sem a mediação materna. Pense, neste ponto, em como pais superprotetores, ao evitarem que seus filhos experimentem pequenas falhas ou decepções, podem, sem querer, privá-los de lições valiosas sobre resiliência e adaptação, preparando-os para um mundo que, na realidade, é repleto de imprevistos e frustrações. Outrosim, a narrativa de sacrifício de Elara, quando desacompanhada de limites saudáveis, pode ter criado uma dinâmica onde o amor se manifesta como uma obrigação implícita, e não como uma escolha livre e consciente. A expectativa de que a dedicação contínua de Elara seria sempre retribuída, mesmo que de forma passiva, pode ter gerado em Léo um sentimento de dívida perpétua, que, em vez de inspirar gratidão genuína, acabou por se tornar um fardo psicológico. Essa pressão, por sua vez, pode ter levado Léo a um distanciamento defensivo, uma maneira de se libertar da constante sensação de estar em débito, sem, no entanto, ter as ferramentas emocionais para expressar essa necessidade de forma construtiva. Considere, por exemplo, como um presente generoso, quando recebido com a expectativa de uma gratidão exagerada e constante, pode se tornar menos um ato de generosidade e mais um elo de uma corrente invisível de obrigação, gerando desconforto em vez de alegria. Por conseguinte, a própria estrutura social que frequentemente glorifica o sacrifício materno, sem, contudo, oferecer o suporte necessário às mães em seus próprios momentos de vulnerabilidade, contribui para a solidão de figuras como Elara. A pressão cultural para ser a rocha inabalável pode mascarar a necessidade de cuidado e atenção que todo ser humano possui. Assim, quando a doença sobreveio, Elara se viu desprovida não apenas do apoio de seu filho, mas também da validação social de suas próprias necessidades, reforçando a ideia de que seu papel era exclusivamente o de dar, e não o de receber. Pensem como a sociedade, ao mesmo tempo em que exalta a figura da mãe heroína, muitas vezes falha em prover redes de apoio eficazes para essas mesmas mulheres, deixando-as isoladas quando a necessidade de cuidado se torna mais premente, um ciclo de exaltação e abandono que se repete.
A dedicação de Lara, embora imbuída de um amor incondicional, pode ter inadvertidamente cultivado em Léo uma percepção distorcida da reciprocidade. Em vez de um intercâmbio de afeto e cuidado, a relação pode ter se cristalizado em um modelo onde o dar de Lara era visto menos como um ato de amor e mais como uma função inerente à sua maternidade, uma expectativa que se tornava cada vez mais pesada à medida que ele amadurecia e construía sua própria vida independente. Agora, considere como isso se aplica quando você, ao longo de anos, se acostuma a ter um familiar sempre à disposição para resolver pequenos problemas, e, de repente, essa pessoa se encontra indisponível. A frustração inicial, em vez de empatia, revela uma dependência subjacente que não reconhecia o esforço contínuo do outro, mas apenas sua utilidade pontual. A doença de Lara, nesse contexto, não foi um gatilho para a compaixão, mas um catalisador para a revelação de uma dinâmica de poder e expectativa não verbalizada, onde a ausência de sua capacidade de servir expôs a fragilidade do vínculo. Outrossim, a própria narrativa de sacrifício que Lara pode ter internalizado e, por extensão, comunicado a Léo, pode ter criado um fardo emocional desproporcional. A ideia de que sua vida era um constante ato de renúncia, embora talvez vista por ela como um testemunho de seu amor, pode ter sido recebida por Léo como uma fonte de culpa e inadequação, sentimentos que, ao longo do tempo, podem levar ao distanciamento como um mecanismo de defesa. Em vez de um modelo de amor a ser emulado, o sacrifício de Lara pode ter se tornado um padrão impossível de alcançar, gerando um receio de falha em Léo e, por conseguinte, um afastamento instintivo. Pense, por exemplo, em como um mentor que constantemente minimiza suas próprias conquistas e foca apenas nas dificuldades que enfrentou pode, inadvertidamente, desmotivar o pupilo, transmitindo a ideia de que o sucesso é um caminho árduo e doloroso, em vez de uma jornada de crescimento e aprendizado. A doença de Lara, ao torná-la mais visivelmente frágil, pode ter intensificado essa percepção em Léo, transformando o que antes era admiração em uma carga de responsabilidade que ele não sabia como gerenciar. Adicionalmente, a forma como Lara pode ter se definido exclusivamente através do papel de mãe pode ter limitado seu próprio desenvolvimento pessoal e a criação de uma rede de apoio independente. Ao investir toda a sua energia e propósito em Léo, ela pode ter negligenciado a construção de amizades significativas ou a exploração de interesses próprios que pudessem oferecer um senso de identidade e pertencimento fora do contexto familiar. Consequentemente, quando a doença a incapacitou de desempenhar seu papel central, ela se viu não apenas privada do apoio de seu filho, mas também desprovida de outros pilares de suporte que poderiam ter mitigado sua solidão e fragilidade. Imagine, neste contexto, como um profissional altamente especializado em uma única área, ao se deparar com uma reestruturação que torna sua expertise obsoleta, pode sentir um vazio existencial profundo, descobrindo que sua identidade estava tão atrelada àquela função que a perda dela o deixou sem um senso claro de quem é fora desse contexto. A doença de Lara, ao aposentá-la compulsoriamente de seu papel principal, expôs essa vulnerabilidade estrutural em sua vida. Por conseguinte, a dinâmica de poder sutilmente estabelecida pela abnegação de Lara pode ter criado um desequilíbrio onde Léo, mesmo sem intenção, se acostumou a ser o receptor de cuidados, e não um provedor ativo. A constante disponibilidade e o sacrifício de Lara podem ter normalizado uma dinâmica onde a iniciativa de cuidado partia predominantemente dela, inibindo o desenvolvimento em Léo de uma proatividade natural em oferecer suporte. A doença dela, ao inverter essa dinâmica e exigir que ele assumisse o papel de cuidador, o confrontou com uma realidade para a qual ele não estava emocionalmente ou praticamente preparado. Pense, por exemplo, em como uma equipe de projeto onde um membro sempre assume a liderança e a organização pode, inadvertidamente, desempoderar os outros membros, que se acostumam a seguir instruções em vez de tomar a iniciativa, e como, na ausência desse líder, a equipe pode se sentir paralisada, incapaz de avançar sem sua orientação. A doença de Lara, nesse sentido, forçou Léo a confrontar a necessidade de liderar e cuidar, uma transição que se mostrou árdua devido à dinâmica preexistente. A profunda imersão de Lara na identidade de mãe, ao ponto de sua individualidade se diluir, criou uma teia complexa onde a expectativa de gratidão de Léo se transformou em um jugo. Essa dinâmica, onde o amor se manifestava como uma obrigação implícita, pode ter levado Léo a um distanciamento defensivo. Em vez de um intercâmbio livre de afeto, a relação se configurou como um modelo onde o dar de Lara era percebido menos como um ato de amor e mais como uma função inerente à sua maternidade. Essa percepção, que se solidificou ao longo dos anos, transformou a sua capacidade de cuidar em uma expectativa, e não em um gesto espontâneo de carinho. Agora, pense em como isso se aplica quando você, ao longo de anos, se acostuma a ter um familiar sempre à disposição para resolver pequenos problemas, e,
De repente, essa pessoa se encontra indisponível, a frustração inicial, em vez de empatia, revela uma dependência subjacente que não reconhecia o esforço contínuo do outro, mas apenas sua utilidade pontual. A doença de Lara, nesse contexto, não foi um gatilho para a compaixão, mas um catalisador para a revelação de uma dinâmica de poder e expectativa não verbalizada, onde a ausência de sua capacidade de servir expôs a fragilidade do vínculo. Ademais, a própria narrativa de sacrifício que Lara pode ter internalizado e, por extensão, comunicado a Léo, pode ter criado um fardo emocional desproporcional. A ideia de que sua vida era um constante ato de renúncia, embora talvez vista por ela como um testemunho de seu amor, pode ter sido recebida por Léo como uma fonte de culpa e inadequação, sentimentos que, ao longo do tempo, podem levar ao distanciamento como um mecanismo de defesa. Em vez de um modelo de amor a ser emulado, o sacrifício de Lara pode ter se tornado um padrão impossível de alcançar, gerando um receio de falha em Léo e, por conseguinte, um afastamento instintivo. Pense, por exemplo, em como um mentor que constantemente minimiza suas próprias conquistas e foca apenas nas dificuldades que enfrentou pode, inadvertidamente, desmotivar o pupilo, transmitindo a ideia de que o sucesso é um caminho árduo e doloroso, em vez de uma jornada de crescimento e aprendizado. A doença de Lara, ao torná-la mais visivelmente frágil, pode ter intensificado essa percepção em Léo, transformando o que antes era admiração em uma carga de responsabilidade que ele não sabia como gerenciar. Outro sim, a forma como Lara pode ter se definido exclusivamente através do papel de mãe pode ter limitado seu próprio desenvolvimento pessoal e a criação de uma rede de apoio independente. Ao investir toda a sua energia e propósito em Léo, ela pode ter negligenciado a construção de amizades significativas ou a exploração de interesses próprios que pudessem oferecer um senso de identidade e pertencimento fora do contexto familiar. Consequentemente, quando a doença a incapacitou de desempenhar seu papel central, ela se viu não apenas privada do apoio de seu filho, mas também desprovida de outros pilares de suporte que poderiam ter mitigado sua solidão e fragilidade. Imagine, neste contexto, como um profissional altamente especializado em uma única área, ao se deparar com uma reestruturação que torna sua expertise obsoleta, pode sentir um vazio existencial profundo, descobrindo que sua identidade estava tão atrelada àquela função que a perda dela o deixou sem um senso claro de quem é fora desse contexto. A doença de Lara, ao aposentá-la compulsoriamente de seu papel principal, expôs essa vulnerabilidade estrutural em sua vida. Por conseguinte, a dinâmica de poder sutilmente estabelecida pela abnegação de Lara pode ter criado um desequilíbrio onde Léo, mesmo sem intenção, se acostumou a ser o receptor de cuidados, e não um provedor ativo. A constante disponibilidade e o sacrifício de Lara podem ter inibido o desenvolvimento em Léo de uma proatividade natural em oferecer suporte. A doença dela, ao inverter essa dinâmica e exigir que ele assumisse o papel de cuidador, o confrontou com uma realidade para a qual ele não estava emocionalmente ou praticamente preparado. Pense, por exemplo, em como uma equipe de projeto onde um membro sempre assume a liderança e a organização pode, inadvertidamente, desempoderar os outros membros, que se acostumam a seguir instruções em vez de tomar a iniciativa, e como, na ausência desse líder, a equipe pode se sentir paralisada, incapaz de avançar sem sua orientação. A doença de Lara, nesse sentido, forçou Léo a confrontar a necessidade de liderar e cuidar, uma transição que se mostrou árdua devido à dinâmica preexistente. O véu da doença que envolvia Lara não era apenas uma questão de debilidade física, era a manifestação externa de uma erosão gradual de sua própria essência, um processo iniciado muito antes de os sintomas físicos se tornarem inegáveis. A constante priorização das necessidades de Léo, embora nascida do mais puro amor, inadvertidamente a empurrou para um papel de provedora perpétua, onde sua própria identidade se tornou secundária, um reflexo da jornada de seu filho. Essa dedicação incansável, desprovida de limites claros, criou um terreno fértil para a codependência, onde o valor de Lara se media pela sua capacidade de suprir as demandas de Léo, e não por suas próprias conquistas ou bem-estar. Agora, pense em como isso se aplica quando você, por exemplo, se dedica inteiramente a um projeto específico no trabalho, negligenciando outras áreas de sua vida e autoaperfeiçoamento, e, de repente, esse projeto é cancelado. A sensação de vazio e desorientação que se segue revela o quão tênue era sua identidade fora daquele contexto específico. A doença de Lara agiu como um cancelamento súbito desse projeto de vida, expondo a fragilidade de uma autoimagem construída unicamente sobre a base do cuidado alheio. Ademais, a forma como Lara internalizou a narrativa do sacrifício materno como a métrica suprema de seu valor pode ter obscurecido a importância do autocuidado e do estabelecimento de limites saudáveis. A pressão cultural para ser a rocha inabalável pode ter levado Lara a acreditar que suas próprias necessidades eram um luxo dispensável, um obstáculo à sua missão de maternidade. Essa internalização,
Por mais nobre que parecesse, a deixou vulnerável quando a vida apresentou um cenário onde ela mesma necessitava de cuidado. Considere, neste ponto, como em certas culturas, a figura da mãe abnegada é exaltada ao ponto de se tornar um ideal inatingível, levando mulheres a negligenciar sua própria saúde física e mental, acreditando que sua missão principal é a anulação completa de si mesmas em prol dos filhos, o que, paradoxalmente, pode levar a um esgotamento que a impede de ser um suporte eficaz a longo prazo. A doença de Elara, ao forçá-la a confrontar sua própria vulnerabilidade, revelou a falácia de que o amor se mede pela ausência de autopreservação. Outrosim, a constante antecipação das necessidades de Léo, embora um ato de amor, pode ter inadvertidamente inibido o desenvolvimento de sua capacidade de autogerenciamento e de lidar com a frustração. Ele cresceu em um ambiente onde os obstáculos eram frequentemente removidos antes mesmo de serem plenamente percebidos, criando uma dependência sutil, mas persistente. Assim, quando a doença de Elara demandou uma resposta ativa e autônoma de sua parte, Léo se viu confrontado com um vazio em suas habilidades de enfrentamento, uma lacuna na experiência prática de resolver problemas complexos sem a mediação materna. Pense, por exemplo, em como pais superprotetores, ao evitarem que seus filhos experimentem pequenas falhas ou decepções, podem, sem querer, privá-los de lições valiosas sobre resiliência e adaptação, preparando-os para um mundo que, na realidade, é repleto de imprevistos e frustrações. A doença de Elara, ao remover o remediador de seus problemas, forçou Léo a confrontar uma realidade para a qual ele não estava preparado. Por conseguinte, a dinâmica de poder sutilmente estabelecida pela abnegação de Elara pode ter criado um desequilíbrio onde Léo, mesmo sem intenção, se acostumou a ser o receptor de cuidados, e não um provedor ativo. A constante disponibilidade e o sacrifício de Elara podem ter inibido o desenvolvimento em Léo de uma proatividade natural em oferecer suporte. A doença dela, ao inverter essa dinâmica e exigir que ele assumisse o papel de cuidador, o confrontou com uma realidade para a qual ele não estava emocionalmente ou praticamente preparado. Pense, por exemplo, em como uma equipe de projeto onde um membro sempre assume a liderança e a organização pode, inadvertidamente, desempoderar os outros membros, que se acostumam a seguir instruções em vez de tomar a iniciativa, e como, na ausência desse líder, a equipe pode se sentir paralisada, incapaz de avançar sem sua orientação. A doença de Elara, nesse sentido, forçou Léo a confrontar a necessidade de liderar e cuidar, uma transição que se mostrou árdua devido à dinâmica preexistente. À medida que a jornada se aproxima de seu desfecho, torna-se imperativo contemplar a intrincada teia de eventos e emoções que moldaram a narrativa até este ponto. As reflexões sobre os laços familiares, os sacrifícios silenciosos e as complexas dinâmicas de dependência e reciprocidade convergem, não para um ponto estático, mas para um fluxo contínuo de compreensão. As escolhas feitas, as renúncias silenciosas e as expectativas não verbalizadas teceram um padrão intrincado, cujas linhas, outrora ocultas sob a superfície da rotina, agora se revelam com uma clareza surpreendente, prenunciando a necessidade de um olhar mais aprofundado sobre o significado duradouro de nossas ações. Ao ponderarmos sobre o caminho percorrido, percebemos que as ações, mesmo as motivadas pelo mais puro afeto, carregam consigo um peso e uma influência que se estendem muito além da intenção imediata. A forma como nutrimos relacionamentos, os limites que estabelecemos ou deixamos de estabelecer, e a própria maneira como definimos nosso valor e propósito, tudo isso ressoa através do tempo, moldando não apenas nosso presente, mas também o legado que deixamos. A complexidade inerente às interações humanas, com suas nuances e subtilezas, emerge como um fio condutor, sugerindo que a verdadeira sabedoria reside na capacidade de discernir as correntes subjacentes que impulsionam nossas vidas e as daqueles ao nosso redor. Nesse compasso, a transição para a conclusão se faz sentir, não como um ponto final abrupto, mas como um convite à introspecção. Os ecos das experiências vividas, a dor do esquecimento e a busca por um sentido mais profundo, tudo isso nos conduz a um limiar onde as lições aprendidas começam a se cristalizar, preparando o terreno para uma perspectiva renovada. É um momento de pausa reflexiva, onde a tapeçaria de eventos se desdobra, revelando não apenas as consequências das ações, mas também a resiliência do espírito humano em sua busca incessante por significado e conexão. Assim, ao nos aproximarmos do desfecho, somos convidados a olhar para além das circunstâncias imediatas, para as verdades universais que emergem da complexidade das vivências. A jornada que se encerra não é apenas a história de um indivíduo, mas um espelho que reflete as profundezas da condição humana, um convite para que cada um de nós examine as próprias fundações de nossos relacionamentos e o impacto duradouro de nossas escolhas. A compreensão que se avizinha promete oferecer não apenas um encerramento, mas uma nova perspectiva sobre a arte de viver e amar, um legado que transcende as limitações do tempo e da memória.
O crepúsculo que agora se instalava sobre a existência de Elara não era apenas o fim de um dia, mas o prenúncio de um inverno prolongado em sua alma. A casa, antes um santuário de sacrifícios repletos de amor, agora ecoava com o silêncio pesado do abandono, um testemunho mudo de uma devoção que, por mais pura e inabalável que fosse, não encontrou eco no coração de quem mais amava. As memórias, outrora um bálsamo reconfortante, tornaram-se fragmentos de espelhos quebrados, refletindo a dor de um amor que se esvaiu, deixando para trás apenas a fragilidade de um corpo doente e a solidão de um espírito ferido. A vida que ela dedicou a tecer em torno das necessidades de Léo, cada fio de sua existência entrelaçado à dele, agora se desfazia, revelando não a força inquebrantável de um laço eterno, mas a vulnerabilidade de uma identidade que se perdeu na constante doação. A doença não foi apenas um mal físico, foi o espelho implacável que refletiu a fragilidade de um amor unilateral. Elara, a fortaleza que sempre sustentou seu filho, viu-se desmoronar, não apenas em corpo, mas em espírito, ao perceber que os anos de renúncias e dedicação não haviam, em última instância, forjado um vínculo de reciprocidade inquebrantável. A ausência de Léo em seus momentos de maior fragilidade não foi apenas um lapso de cuidado, mas a dolorosa constatação de que o amor, para florescer verdadeiramente, requer não apenas doação, mas também a coragem de aceitar e retribuir, de reconhecer a vulnerabilidade mútua e de construir pontes de empatia que resistam às intempéries da vida. A casa, antes um símbolo de seu amor e dedicação, tornou-se um mausoléu de memórias, onde cada objeto sussurrava a história de um sacrifício que, embora nobre, não foi suficiente para garantir a conexão em sua hora mais sombria. A verdadeira prática, no entanto, começa agora, não na resignação ao silêncio, mas na redescoberta de um eu que se perdeu na doação. A força de Elara, outrora manifestada em sacrifícios silenciosos, reside agora na coragem de confrontar a solidão, de desvendar as camadas de sua própria identidade para além do papel de mãe, e de encontrar, no silêncio que a cerca, o eco de sua própria voz. A lição que emana de sua jornada não é a condenação do amor incondicional, mas a compreensão de que o amor mais profundo é aquele que se nutre de respeito mútuo, de limites saudáveis e da capacidade de reconhecer a humanidade em si mesmo e no outro. É um convite a olhar para além da superfície das relações, a desvendar as expectativas não ditas e a cultivar um afeto que seja, ao mesmo tempo, generoso e autossuficiente, um farol que ilumina não apenas o caminho do outro, mas também o próprio. A memória de Elara serve como um lembrete pungente de que o amor mais duradouro é aquele que se equilibra entre a doação e o autocuidado, entre o sacrifício e a preservação de si, um legado que transcende o tempo e as mágoas, inspirando a busca por conexões mais autênticas e resilientes em nossas próprias vidas. Quero saber de você, o que esse final trouxe à sua mente e ao seu coração? Conta aqui nos comentários. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que anda precisando de esperança na família. Quando terminar, clica na próxima história. Te encontro lá.